não sei se é lenda, que o pessoal que faz cirurgia bariátrica, muita gente começa a ficar dependente de outra coisa. Cara, não para de comer e vira alcoólatra. Eu vi até pessoal que muda de orientação sexual, cara, como é que é? Como é que isso aí. Putz. Nossa, é bem legal você ter lembrado isso. Porque, vamos voltar lá para o conceito da dependência alimentar. O sistema de recompensa, ele é ativado pela comida, mas ele é ativado também por drogas. Todas as drogas ativam de alguma maneira. Então, o que acontece? Você tira a comida do cara. Ele não consegue ingerir. O estômago tá desse tamanhinho. O que entra nesse estômago desse tamanhinho? Um conhaque. Conhaque, cannabis, tabaco. Então entra muita coisa, né? Então o cara troca e aí o que acontece? Cara, é muito interessante isso. O que acontece? Não é? Tem um aspecto que é pior, porque a droga ela ativa o sistema de recompensa de uma forma mais intensa do que a comida. Então, a dependência alimentar existe, mas a droga é mais potente. E quando ele começa a estimular daquele jeito, então ele migra, ele começa a ter um problema com álcool, é muito comum com álcool. Porque álcool Por quê? Porque álcool é uma coisa que as pessoas tomam mais, mais mas aceito. socialmente aceito. Então o cara toma uma vez, ele vê que dá aquele ativo ali, e ali ele começa a usar, então é muito típico, e aí, cara, a abordagem é um dependente grave, muitas vezes. Pior até, é como se ele pulasse uma etapa, ele já vai para um grau de dependência muito maior do que o cara que tá começando. A gente vê até pelos critérios, cara, que a gente tem lá, os critérios de dependência e tal, e a gente vê que, porque geralmente, o primeiro critério de dependência que aparece, isso, no modo geral, o cara usa maiores quantidades do que ele planeja. Então ele vai agora... Vai tomar uma cervejinha, toma 4, sim. Esse é o primeiro que aparece, geralmente. Então, enfim... Esses caras não, é muito interessante, eles já vêm com uns 3 ou 4. Então é uma coisa assim... Quais? Por exemplo... Olha a interconsulta. Pegou o gancho. Quais? Peraí, deixa eu pegar uma caneta. Mas geralmente ele já começa com aquele grande tempo gasto usando, buscando a substância ou se recuperando. Usar apesar de problemas que ele tenha físicos. Tolerância muito alta. Então, assim, o cara nem... Isso a gente vê nos relatos. Doutora Lígia, se estiver assistindo, que trabalha muito com isso, minha aluna lá de doutorado, e a tese dela é nisso. E ela fala, o cara, ele tese com bariátrica? Com dependência alimentar em indivíduos pós-bariátricos. Mas o cara, assim, ele bebia pouquinho. Ele faz isso, assim, ele entra para um grau de tolerância do álcool que as pessoas geralmente, mesmo as pessoas que têm dependência, levam anos para chegar, cara. Então, é mesmo, né? Foi legal isso aí que você falou, muito, muito interessante isso aí. Caramba, você viu, meu? Loucura, meu. Às vezes a abordagem do bariátrico não tá, assim, tem que reduzir o estômago, mas às vezes a abordagem principal deveria ser algo... Uma mistura de neuroquímico, tudo, né? Sim. A história da bariátrica, ela é bem complexa, porque ela é uma limitação física. Então, é meio na marra. Então sempre sobra alguma coisa. Mas é bom, né? Uma intervenção boa. Sim. Mas sempre... É difícil ver alguém que vai pra bariátrica e passa depois liso, né? Tudo bem. Não sei se... a maioria sempre sai com alguma coisa, né? Alguma coisinha. E isso aí é muito, muito comum. Enfim, não só álcool, viu? Eu tenho um amigo meu que tá bebendo ele fez a bariátrica e tá bebendo cada vez mais. Começa a beber sozinho. Todo dia beber sozinho, sabe? Coisa que não fazia. Pesado. Difícil, complicado.